Olá pessoas, estou gravando esse vídeo hoje para demonstrar um exemplo prático em Java, utilizando esses conceitos que foram passados via slide para vocês, que foi uma solicitação de alguns alunos. Eu estarei utilizando nesse vídeo a ferramenta Eclipse para criar um projeto e mostrar passo a passo a orientação a objetos nesse projeto que irei criar, e também irei demonstrar uma ferramenta online que também é possível criar esses objetos em Java sem ter que instalar o Eclipse para aqueles que não conseguem instalar. Aqui, como podem ver, estou no Eclipse e vou criar o meu projeto. Botão direito na tela, New, Projeto Java. Exemplo. Pronto, meu exemplo está criado, como podem ver aqui. A partir desse momento, eu posso criar o meu exemplo dentro desse projeto que foi criado. Botão direito na pasta Source, New Class. O exemplo que nós vamos trabalhar hoje é o exemplo de ingresso, também presente na lista de exercícios que foi disponibilizado para vocês. Então, eu irei criar a minha primeira classe chamada ingresso. O Eclipse cria automaticamente para mim o package, porque o meu Eclipse está programado para isso. Não é necessário para esses exemplos iniciais. Dentro da classe que o Eclipse criou para mim, que é a Public Class Ingresso, irei colocar um atributo no meu ingresso. O meu ingresso possui o atributo valor. Valor vai ser do tipo int valor. Ponto. Lembrando sempre que Java possui visibilidade, que foi visto no slide 2. Com visibilidade, eu tenho sempre que especificar a visibilidade do meu atributo. No caso aqui, vou definir ele como public. Então, a minha classe ingresso possui um atributo chamado valor, do tipo int, e ele tem a visibilidade pública. E vou criar um método para esse ingresso. O método que eu irei criar aqui é o imprime valor. Então vou criar um método public. No caso, como eu quero que ele apenas imprima, ele será void, pois ele não tem retorno. Imprime ingresso. Quando a minha classe main, aquela classe que possui o método main, chamar esse imprime ingresso, eu quero apenas que ele imprima. Então vou dar o meu system.out println e eu vou imprimir o valor do meu ingresso. Então eu vou imprimir valor. Pronto, minha classe ingresso está feita. Agora eu vou demonstrar para vocês um exemplo utilizando herança. Vou criar uma segunda classe, clicando aqui no meu exemplo, New Class. Esse vai ser o ingresso VIP. A minha ingresso VIP, ela vai estender a ingresso, pois eu quero que ela herde o atributo valor. Dessa forma eu utilizo a palavra reservado extends. E quem que eu estou estendendo? Ingresso. Pronto. A partir do momento que eu utilizei essa sintaxe, ingresso VIP passa a ter todos os atributos e os métodos pertencentes à classe ingresso. Só que eu quero que a minha classe ingresso VIP tenha uma pequena diferença. Vamos supor que o ingresso normal, só o ingresso, custe R$10. O ingresso VIP ele vai ter um valor a mais a esse ingresso. Então, quando eu imprimir o valor, eu quero que imprima o valor do ingresso mais esse valor a mais. O que eu posso utilizar nesse caso, então? Vou criar a mesma classe que eu tinha no ingresso. Public imprime ingresso.
Só que agora o meu imprime ingresso, ele tem o valor mais R$ 20. O que eu estou fazendo nesse exemplo é chamado de reescrita. A minha classe ingresso possui o imprime ingresso. E eu coloquei o mesmo método dentro da classe ingresso VIP. Como ingresso e ingresso VIP possuem o mesmo método, nesse caso eu estou utilizando reescrita, pois o que mudou é o que o método irá fazer. Anteriormente ele retornava apenas valor. Dentro de ingresso VIP ele retorna o valor mais R$ 20. Quando eu crio um método com o mesmo nome e o mesmo tipo de retorno, no caso void, eu estou utilizando o reescrito. Poderia criar um método com um nome diferente? Por exemplo, imprime ingresso VIP? Poderia. A vantagem de você criar um método igual que muda apenas o retorno é otimização de código. Quando nós utilizamos a ferramenta Eclipse, ele gera alguns códigos para nós, e isso inclui também esses códigos de reescrita. Para nós testarmos isso, vamos criar a classe main. Vou criar uma classe que eu vou chamar ela de início, e eu marco essa opção, public static void main. Quando eu marco aquela opção, automaticamente o Eclipse cria para mim o método main. Todo exercício que forem criar precisa ter pelo menos uma main. Para utilizar as classes que nós acabamos de criar, nós precisamos iniciá-las. Então eu vou iniciar minha classe ingresso, que vai chamar ingresso e vai receber new ingresso. E o meu ingresso ponto imprime ingresso. Ao rodarmos esse código, ele vai apresentar o valor 0. Isso acontece pois o meu valor ele não tem valor inicial. Eu tenho que iniciar essa variável. E eu posso fazer isso dessa forma. Ingresso ponto valor recebe R$ 10. Ao executar, a partir desse momento, o meu ingresso possui R$ 10. Faremos o mesmo teste com o ingresso VIP. Neste momento, foi impresso o valor R$ 10 para a classe ingresso e R$ 20 para a classe ingresso VIP. R$ 20, pois ingresso VIP imprime o valor mais R$ 20. Como nós não colocamos o valor inicial, ele é 0. Por isso R$ 20. Se quisermos colocar um valor inicial ao ingresso VIP, temos que iniciar a variável valor, R$ 10, mesmo valor que o ingresso normal. Agora, ao executar, irá aparecer o valor 30, pois é o valor inicial 10, mais os R$ 20 de acréscimo do ingresso VIP. É importante lembrar que toda vez que instanciamos uma variável, ingresso, new ingresso e ingresso VIP, new ingresso, eles são instâncias diferentes. Não importa a alteração que eu faça em ingresso VIP não sofrerá impacto. Para aqueles que não têm o Eclipse instalado em suas máquinas, podem utilizar o site Replit Languages. Nesse site é possível programar utilizando algumas linguagens, no nosso caso, o Java. Basta acessá-lo e clicar na opção Java. Nessa interface que ele mostra, podemos colocar a mesma sintaxe que utilizamos
para as nossas classes no Eclipse. O mesmo exemplo dado no Eclipse eu posso criá-lo aqui. Eu alterei a classe main, que ele cria automaticamente, para chamar o nosso ingresso e o ingresso VIP. E adicionei os arquivos utilizando a opção add file, ingresso Java e ingresso VIP.java. Para executar, basta clicar no botão Run. E aqui ele irá mostrar a saída de resposta.